Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos dar início a mais este culto que Ele mesmo nos permite, Mais um domingo, terminando mais um mês, nos aproximando do término de mais um ano e esperançosos de tudo que possa vir a acontecer, sabendo que tudo acontecerá conforme a vontade de Deus, não simplesmente a nossa vontade, mas estejamos seguros que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, mesmo se a gente não compreenda todo esse cenário que nós estamos, mesmo se a gente pense que para nós esse cenário é desfavorável, é incompreensível. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que nós necessitamos, então sempre estejamos esperançosos nesse grande Deus que dirige a história com o seu poder, com a sua sabedoria. Vamos curvar nossas cabeças, vamos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso grandioso Deus. Ó Deus eterno, Deus de graça, Deus de poder, nós exaltamos a Ti, glorificamos o Teu santo e excelso nome, porque Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Assim nós nos apresentamos em Tua presença, porque estamos diante de Ti, através de Cristo Jesus. Assim nós falamos, assim nós nos apresentamos na Tua presença, firmados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler o texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Esse também é um dos versículos bastante conhecido nosso. Romanos 5, 8. E nós vamos fazer a leitura de forma uníssona. Todos nós vamos ler esse texto que nos fala assim. Vamos ler a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Bendito seja o nome da glória do nosso grandioso Deus. Vamos louvar ao Senhor, abrindo os nossos hinários e louvando ao Senhor com o hino 47 dos nossos hinários, Louvor e Glória. Hino 47 dos nossos hinários, Louvor e Glória. Louvemos ao Senhor com este cântico. Toda a glória te rendemos, Senhor. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos assim louvar ao Senhor. Aleluia, toda
nome do nosso grandioso Senhor. Vamos ser conduzidos a Deus em oração. Convido para estar orando nesse instante a nós, nos conduzindo a Deus em oração, esta oração de louvor, a nossa irmã Bárbara. Oremos com a nossa irmã. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por mais este dia, Senhor. Te exaltamos e glorificamos, ó Pai, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Te agradecemos, ó Deus, e queremos que cada vez mais as nossas vidas sejam agradáveis, ó Pai, no seu santo trono, Deus. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade aqui na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Amém. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, né? Pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo para morrer, pagar a nossa dívida com Deus, trazer a nossa reconciliação. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós vamos tratar hoje sobre novo nascimento, no Salmo 41, no Salmo 51. E é uma doutrina que ela é desafiadora. É uma doutrina que nós não gostamos. O ser humano, o homem natural, né? Nós não gostamos muito de ouvi-la porque é algo desafiador. É algo que para o nosso orgulho, para o nosso ego, parece ser uma doutrina muito humilhante. Ela humilha o ser humano. Tá? Ela diz que nós somos incapazes, não temos nenhuma condição de melhorarmos a nós mesmos, de sermos pessoas transformadas. Nós mesmos não conseguimos fazer isso. E nós não gostamos de ouvir isso. Nós gostamos de ouvir que nós temos condições. Nós temos capacidade de nos auto-melhorar, de fazer pessoas melhores. Mas essa doutrina diz que não há nada que a gente possa fazer. E quando eu digo isso, é porque o texto que nós lemos aqui, né, quando Paulo ele reconhece que o seu estado de pecado e o que Deus fez na sua vida, ele fala, né, sendo nós ainda pecadores, ele fala que, no sentido que o nosso coração é algo que não está voltado para Deus totalmente. É algo que está dentro de nós, que nos inclina a fazer aquilo que não deve ser feito, aquilo que nós não queremos fazer, mas esse algo dentro de nós, nós precisamos da ajuda de alguém. Só Ele pode fazer isso por nós. Só Ele pode nos dar um novo coração, só Ele pode nos purificar, só Ele. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Então nós vamos meditar nisso nesta manhã. E isso é importante, é fundamental para nós, Igreja do século 21, podermos observar e resgatar ensinamentos bíblicos que nos faz refletir, que nos faz pensar e quem sabe muito mais ainda fazer com que a gente veja Deus de uma maneira realmente maravilhosa e ver o quanto Deus é grandioso e o quanto nós somos devedores a Ele, o quanto nós realmente necessitamos dEle e o quanto Ele é perfeito e nós imperfeitos. Que possamos assim ser alertados por Deus na Sua palavra, que o Espírito Santo possa nos ensinar a cada dia, em cada momento. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez nesse momento de culto. Nós vamos, assim, confessar os nossos pecados na presença de Deus. Sempre temos feito. Essa é uma ordem que sempre eu tenho obedecido na ordem do culto. Nós adoramos a Deus, chamamos a adoração, agora nós confessamos os nossos pecados diante desse grandioso Deus que espera que o seu povo reconheça que é devedor, reconheça que é pecador. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Santo Deus, rogamos-te perdão. Perdoa-nos. Estamos aqui na tua presença e mais uma vez falamos a ti. Não por nós mesmos que nós estamos aqui,
mas é porque a tua graça, a obra perfeita e completa e maravilhosa de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, rasgou o véu e assim podemos entrar em tua presença. Reconhecemos, ó Senhor, o quanto a nossa natureza ainda está afetada pelo pecado. E rogamos que o Senhor sempre nos dê, sempre nos alerte e sempre nos exorte a respeito disso. Mesmo sabendo que nós temos perdão em Cristo Jesus. Então, se temos perdão em Cristo Jesus, por isso que nós devemos confessar os nossos pecados a cada dia. Pois o Senhor nos ensina através da tua palavra que nós temos um advogado. E este advogado é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que está neste exato momento intercedendo por todos aqueles que ele morreu e purificou com o seu sangue precioso. Ó Senhor, perdoa-nos, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que também é um versículo famoso em toda a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ou numa linguagem um pouco mais popular, as coisas velhas, elas já passaram, eis que se fizeram novas. Louvado seja o nome do nosso grandioso Senhor, que nos dá nova vida. Quem nasceu de novo tem uma nova vida. As coisas velhas, elas passaram, eis que se fizeram novas. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. Vamos louvar ao Senhor com cânticos, vamos louvá-lo, expressar com cânticos a nossa fé, expressar a nossa confiança, expressar a nossa alegria. Vamos expressar o nosso louvor, cantando e louvando a esse Deus grandioso. Convido aos irmãos que irão agora nos conduzir a Deus nesse louvor, que assim venham e nos conduza nesse momento de cânticos ao Senhor. Convido os irmãos a colocar de pé e adorar o nosso.
Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa. Obrigado porque o Senhor nos permitiu, Pai, participar desse louvor, participar até aqui desse culto, Pai. E peço, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações,
prepare o seu servo, Pai, para conduzir-nos na palavra que o Senhor tem para nós hoje. E nos despeça em nossos lares, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Esse será a nossa penúltima meditação neste salmo. Que o Espírito Santo nos conduza a termos uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Salmo 51, nós já estamos observando ele esse é o terceiro domingo. Eu vou ler hoje o primeiro versículo, o versículo 6 e o versículo 10. Diz assim para nós a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Santo Deus, como carecemos da tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos da tua ajuda porque só o Senhor para esclarecer e iluminar e colocar em nossos corações a verdade, porque a tua palavra é a verdade. Por isso agora rogamos, Santo Espírito, ilumina-nos, para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui é uma grande necessidade de todos, Este salmo, meus irmãos e irmãs, nós temos considerado aqui que ele nos lembra de uma maneira bem clara de alguns passos, de alguns estágios através das quais qualquer indivíduo tem que passar a fim de se tornar-se um verdadeiro cristão. Esses são os estágios natural. Há certas coisas que são essenciais à posição cristã, e nós temos considerado isso até aqui. E neste salmo, de forma muito definida, estão reunidas para nós algumas destas questões essenciais que sempre fazem parte da verdadeira experiência cristã. E que nós, auxiliados pelo Espírito Santo, estejamos cientes destas coisas em nós. É uma reflexão para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Se estes passos, se essas questões que temos observado até aqui, a gente tem visto em nós mesmos. Esse é um grande sinal, podemos assim dizer, se realmente estamos sintonizados, vamos assim dizer, com o nosso Deus. Temos argumentado então, nesse salmo, tá? Temos argumentado desta maneira, porque a natureza do homem sem Cristo, ela é aqui mostrada de uma forma muito marcante. E há certos passos necessários antes que alguém se torne cristão. E o primeiro passo que a gente já observou é que o homem precisa pensar. Esse é o primeiro passo. O homem precisa pensar. Para aqueles que dizem que a nossa fé é algo que não traz nada ao nosso intelecto, eles estão enganados. O cristão é uma pessoa que pensa. É uma pessoa que raciocina. A fé não é alguma coisa assim incapaz de nós pensarmos e ponderarmos. Não, muito pelo contrário. O primeiro passo, então, irmãos, a gente observou. O homem ele precisa pensar. Mas pensar acerca do quê? Que a Bíblia nos leva a isso. Olha, você precisa parar, você precisa analisar, você precisa pensar. Mas pensar sobre o quê que eu preciso pensar?
Ora, eu preciso pensar acerca de mim mesmo. Nós precisamos pensar acerca de nós mesmos. É isso que nós devemos pensar. E olha só, Davi havia cometido um pecado terrível, um crime terrível. Ele foi culpado de homicídio e adultério. E ainda ele se comportava como se não tivesse feito absolutamente nada. Nada. Até que ele teve que ser confrontado pelo profeta Natã. Aí Natã mostrou a ele o que ele havia feito. E o obrigou a encarar a si mesmo. Aqui está a realidade de Davi. E Davi, então, veja, meus irmãos, nós temos assim analisado isso nesse salmo, nesses domingos aí, né? Foi então que Davi, ele percebeu exatamente o que havia feito. E esse é o primeiro passo, irmãos. Que nós possamos estar cientes disso. Pararmos, pensarmos, avaliarmos a nós mesmos e observarmos o que temos feito contra esse nosso grandioso Deus. Então a gente também observou que o segundo passo que Davi fez é que uma pessoa que se torna cristã é alguém que percebe a sua incapacidade. Então ela faz uma autoanálise, ela vê quem ela é, o que ela fez, o que ela tem feito, e ela percebe que ela é incapaz. Ela reconhece sua necessidade de misericórdia e de perdão. E veja que Davi inicia esse texto realmente clamando a Deus por isso. Compadece-te de mim. A mesma coisa que ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Então, esse é o segundo passo. Ele reconhece sua necessidade de misericórdia e de perdão. É alguém que tem visto que não pode livrar-se do sentimento de culpa. E aí, então, em desespero, essa pessoa, ela se volta a Deus. O Deus que ela tem ofendido, ela vai até esse Deus, ela vai ao encontro desse Deus e diz a si mesma: olha, a minha única esperança está em Deus. Deus é a minha única esperança. Portanto, o ponto no qual nós temos aqui chegado é que a pessoa que não percebe que necessita de perdão não pode ser cristã. Há de haver o reconhecimento, a necessidade de perdão. Davi, observamos aqui que ele não parou aí, ele vai além. A pessoa que se detém, encara a si mesma e percebe o que tem feito é alguém que está infeliz e fica triste, fica num estado triste, lamentável, de infelicidade. Mas o verdadeiro cristão, ele não para aí. O próximo passo é ver e odiar aquela coisa terrível dentro de nós que sempre nos torna propensos ao pecado. Então a pessoa, ela observa, ela vê que está num estado triste, ela se encontra num estado de infelicidade e ela quer se livrar disso. Ela quer se livrar disso, mas ela vê que ela é incapaz de sozinha, por ela mesma, ela não consegue se livrar disso. Então veja que o próximo passo, ela vê, ela odeia algo que está dentro dela. E é algo que faz pecar, algo que sempre nos torna propensos ao pecado. E observamos esses passos aqui no caso de Davi. Em primeiro lugar, ele estava desatento. Ele estava ali desesperado, viu sua transgressão, iniquidade e pecado. A seguir, o sentimento de culpa e o desejo de se livrar dele e o clamor: compadece-te de mim, ó Deus. E ele continua, seguiu adiante e diz: coisa terrível é essa que eu fui capaz de fazer. Olha que coisa terrível que eu fui capaz de fazer. Adulterei e matei uma pessoa. Olha que coisa interessante, irmãos. O cristão nunca para meramente no desejo de ser perdoado. Ele sempre acusa e examina a si mesmo com tal dimensão que se torna mais inquieto e preocupado acerca daquilo que está dentro dele.
e que o torna capaz de tal condição do que a ação em si. O perdão não é mais para ele a grande questão. Há alguma coisa mais terrível e que a necessidade de perdão. Veja que Davi está tornando todo esse passo. Olha, Senhor, eu necessito, careço de perdão. Mas há algo ainda mais terrível, Senhor. Há algo mais terrível do que a necessidade de perdão. É que é algo em nós que nos coloca na posição de que nós necessitamos dele. É algo que nos coloca numa posição que necessitamos de perdão. E Davi, ele está trazendo tudo isso à sua memória. Por isso ele expressa aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse é o nosso real problema, irmãos. Precisamos dizer: é o meu coração que está errado. Alguma coisa, Senhor, está errada. E é o meu coração que está errado. Vê, irmãos, é aí que Davi está clamando: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro. Isso é algo que está sempre presente em todo verdadeiro cristão. Ele reconhece que não basta ser perdoado e decidir viver uma vida melhor. Ele percebe que precisa ser criado de novo. Ele percebe isso. E veja, o homem por natureza sempre rejeita essa doutrina de regeneração. E é assim que tem sido no decorrer da história. Quando nós lemos o Novo Testamento, constatamos que muitos rejeitaram essa doutrina naqueles dias. Muitas pessoas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isto, sempre ele foi perseguido. Certas pessoas não gostavam dele porque ele mencionava isso. Quando ele começa a expor a profundidade da iniquidade no coração humano e falava acerca de um novo nascimento, elas não o compreendiam e não gostavam de ouvir isso naquela época. E ainda continua a não gostar ouvindo, não gostar de ouvir até hoje. Não querem ouvir. O homem natural, o coração humano natural não regenerado, rejeita esta grande e maravilhosa doutrina do novo nascimento e regeneração. E sempre tem sido assim. E isso é verdadeiro hoje. E continuará sendo. Há no coração humano, por natureza, uma objeção enraizada para com a doutrina do novo nascimento. O homem natural está preocupado para admitir que ele não é 100% santo. Ele pode até admitir isso. Mas se ele não nascer de novo, então não pode ter esperança. E se você dizer isso para ele, ele vai ficar ressentido. Ele vai olhar para você com ressentimento. Ele vai dizer: você está me insultando, como assim? Mas essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Lembram como no caso de Nicodemos? O homem da lei foi procurar Jesus Cristo. Ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para me tornar como o Senhor? E Jesus respondeu: Nicodemos, não é uma questão de acrescentar algo ao que você já tem. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você tem que voltar diretamente ao fundamento. Não é adição, e sim regeneração. Mas, irmãos, nós não gostamos disso. Não gostamos, por natureza, de uma doutrina que afirma que nós estamos sem esperança. Que somos tão pecaminosos, tão corrompidos, que não podemos ser aperfeiçoados, visto que devemos ser literalmente criados novamente. Não gostamos da doutrina do novo nascimento, porque é a doutrina que nos fala muito claramente, por implicação, que realmente não podemos corrigir a nós mesmos. Não temos condições, por nós mesmos, de nos corrigir. Mas, por outro lado, a natureza do homem nunca rejeita a um apelo que é feito para ele viver uma vida melhor. Olha só que interessante isso, né? Quando você apela para alguém que ele viva uma vida melhor, ela até gosta de ouvir isso, pois em certo sentido isso parabeniza. Se eu dissesse: esse é o tipo de vida que você tem que viver, apelo você a fazer isso, todos nós por natureza iríamos gostar disso. Sabe por quê?
porque isso está sugerindo que nós somos capazes de fazer assim. Que nós temos capacidade de fazer isso. E isso a gente gosta de ouvir. Opa, está aí algo que eu consigo fazer. Mas veja, irmãos, sempre gostamos de uma doutrina que sugere que possuímos, aliás, capacidade. O que o homem natural não gosta é de uma doutrina que lhe diz que não pode fazer alguma coisa. Ele não gosta, nós não gostamos de ouvir isso. Todos os nossos esforços e tentativas não nos levarão a parte nenhuma. E ninguém gosta de ouvir isso. Mas é isso que essa doutrina ensina. E veja os passos que Davi, essa percepção, essa sua vida agora, essa sua lida com Deus, a sua oração diante de Deus, essa catarse que Davi está fazendo na presença de Deus, ele está abrindo o seu coração, ele está desesperadamente pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a razão pela qual todos nós lutamos contra essa doutrina do novo nascimento, que logo de início nos ensina que não podemos fazer coisa alguma, a não ser esperar em Deus e pedir-lhe que faça isso por nós. Vamos admitir que nenhuma pessoa por natureza gosta de ser informada que precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Isso é verdade quanto a todos nós, irmãos. Nosso problema principal é o orgulho, nossa autossatisfação, nossa autoestima, nossa autoconfiança. O Evangelho, ele vem e acerta um soco direto em nós. E nós não gostamos disso, porque o Evangelho, ele realmente acerta um soco no nosso ego. E nós não gostamos disso. As pessoas nunca gostaram disso. Vamos ler de novo aí os versículos 6 e 10 do nosso texto. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então vem a pergunta: por que nós devemos nascer de novo? Em primeiro lugar, por causa da nossa infidelidade e insinceridade da nossa natureza. Por isso devemos nascer de novo. Davi, ele admitiu isso com essas palavras: eis que te comprazes na verdade, ou pode ser traduzido aí também, na sinceridade, no íntimo. Davi compreendeu isso. Esse é o problema. Nós percebemos os passos que Davi deu. Ele examinou a si mesmo, ele reconheceu os seus pecados, as coisas que ele praticou, ele reconheceu isso. E então deu mais um passo e disse: há uma coisa podre em mim, é o meu coração. E em certo sentido eu não posso fazer nada a respeito, porque tenho visto que não posso confiar em mim mesmo. Careço da sinceridade nas mais profundas entranhas do meu ser. Careço de verdade, eu careço de sinceridade. O que nos diz o texto de Jeremias 17:9? O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Irmãos, se ainda estivermos confiando em nós mesmos, se confiamos é porque não conhecemos a nós mesmos. Não descobrimos ainda as contradições, perversão em nosso próprio coração. Todos nós, irmãos, todos nós somos hipócritas. Todos nós somos simuladores. Todos nós aparentamos ser aquilo que nós não somos. Estaríamos felizes se as nossas imaginações e pensamentos secretos fossem passados numa tela para que todos pudessem ver. Alguém ficaria feliz com isso? Se houvesse essa possibilidade, olha, todo o nosso pensamento, tudo que a gente está pensando agora vai ser colocado aí para que todo mundo possa ver. Será que estaríamos felizes por isso? E esses versículos aqui que nós estamos lendo são perfeitamente verdadeiros. E naquele estado e condição estamos totalmente sem esperança pelo fato de estarmos preocupados com Deus. Podemos fingir uns aos outros.
Podemos dizer que estamos arrependidos a fim de sermos perdoados? Todavia, não é isso que realmente está em nossos corações. Contudo, a outra pessoa, ela não percebe isso. Queremos sair de uma dificuldade, queremos evitar o sofrimento e então dizemos que estamos arrependidos. Mas quando estamos tratando com Deus, tudo isso é totalmente inútil. Totalmente inútil. Estou face a face contigo, disse Davi. Senhor, é eu e ti. Eu estou face a face na tua presença. E tu desejas a verdade e sinceridade no íntimo. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então veja, Davi está, Senhor, eu não posso fugir da tua presença. E olha só, vamos ler um texto interessante aqui que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Olha que texto interessante nos fala a palavra. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vê, irmãos, se nós estamos simplesmente interessados em ficarmos livres do sentimento de culpa e infidelidade, infelicidade, nada mais, ainda não estamos na verdadeira posição cristã. Se esse for o nosso caso, de simplesmente estarmos interessados em ficarmos livres do sentimento de culpa e infelicidade, então ainda a gente não alcançou uma verdadeira posição cristã. Porque o cristão, ele vai além disso, ele percebe essa necessidade fundamental de uma sinceridade no íntimo, no seu ser, percebe que no seu coração está um domínio que ele não pode controlar. Ele não pode controlar. Então ele vai recorrer a Deus e a sua onipotência. Lembra? Davi ele percebeu, Senhor, eu tenho pecado contra ti. Eu tenho te ofendido, Senhor. Mas ao invés de ele correr de Deus, ele vai ao encontro de Deus. Aí ele procura desesperadamente a esse Deus que ele tem ofendido. E assim acontece com todos aqueles que são regenerados pela palavra do Senhor. Veja, irmãos. Essa pessoa percebe que o seu coração é algo que ela não pode dominar. Então ela vai recorrer a Deus. E por que devemos nascer de novo? Então está aí a primeira resposta. Em primeiro lugar, por causa da infidelidade e insinceridade da nossa natureza. Nós somos infiéis, nós somos insinceros. A nossa natureza é assim. Por que devemos nascer de novo? Segundo lugar, devido à minha ignorância e falta de sabedoria. Devido à nossa ignorância e falta de sabedoria. Veja o versículo 6 de novo. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi conhecia o seu próprio coração. Ele conhecia. Senhor, tenho andado negligente. O que me levou a fazer todas essas coisas? Como eu posso ser endireitado, Senhor? Como isso tudo pode ser consertado? Senhor, eu sou tão insincero, eu não posso fazer nada, Senhor. O que eu preciso fazer, Senhor? E o que Davi disse foi, o que eu necessito, acima de qualquer coisa, é de sabedoria. Preciso de luz. Eu preciso de iluminação, eu preciso de luz sobre mim. Isso é o que esses versículos aqui significam, meus irmãos. Davi está clamando por sabedoria no íntimo. Nenhum homem é um verdadeiro cristão até que reconheça que conhecimento humano, sabedoria humana e entendimento não são suficientes. Necessito de luz sobre mim, vindo de fora. Davi reconhece isso. O que eu posso fazer?
Ó Deus, manda luz sobre minha condição, sobre o meu estado, manda luz sobre o meu ser. Se clamarmos, irmãos, por essa revelação e iluminação divina, nunca faremos isso em vão. Jamais. No íntimo, nós precisamos de sabedoria. Creiamos que Deus pode supri-la. E Ele pode suprir. Mas veja, Davi, ele continua, ele dá o seu próximo passo. Ele agora reconhece como resultado dessa sabedoria que Deus lhe deu, que ele necessita de um coração puro, que necessita de uma nova natureza. Ele necessita disso. Ele reconhece isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Há uma passagem no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, e nós vamos ler, você pode abrir lá, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14, que coloca isso de uma forma perfeita. Olha só o que nos diz aqui o Evangelho narrado por Jesus, pelo Senhor aqui. Veja aqui, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim para nós a palavra de Deus. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e contaminam o homem. Veja, meus irmãos, Jesus disse: o problema está em seus próprios corações. Não é o que entra no homem que o mancha, mas é o que sai dele. E é de dentro do coração que procedem pensamentos maus. Veja aí, ele citou aí. Então agora, irmãos, todos nós sabemos que isso é que, de algum modo ou forma, é verdadeiro a respeito de cada um de nós. O problema está em nós. Em nós. O problema está em nós. O problema com o homem não é que ele faz certas coisas que não deveria fazer. É que ele sempre tem um coração propenso a fazê-las, essas coisas. São coisas dentro de nós que nos faz cobiçar, embora a consciência nos avise: olha, não faça isso. Ainda assim nós vamos lá e fazemos. Essa é a maldição, esta coisa no coração, e precisamos de um coração limpo. Limpo. Davi dá mais um passo. Ele reconhece que jamais poderá produzir isso. Então ele clamou com essas palavras: cria em mim. Cria em mim. Somente Deus pode me dar um coração puro. Somente Deus pode me dar uma nova natureza. Ele raciocinou assim. Só o Senhor pode fazer isso comigo. Só o Senhor pode me dar um novo coração. Só o Senhor pode me fazer uma nova natureza, uma nova pessoa. Ele viu isso em sua essência. Viu aquilo que era em sua fundamental necessidade. E a necessidade fundamental de toda pessoa é uma operação de Deus no centro da vida, no seu íntimo. Essa é a verdadeira essência do Evangelho no Novo Testamento, a sua maravilhosa mensagem. Por que Jesus veio ao mundo? Como Paulo escreveu lá a Tito no capítulo 2,14, purificar para si um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A gloriosa mensagem do Evangelho, irmãos. Não é somente que eu sou perdoado, não é somente que nós somos perdoados. Graças a Deus estou perdoado, estamos perdoados em Cristo. A primeira afirmação é que meus pecados estão apagados. Deus me perdoou, amém. Mas eu não estou satisfeito com isso. O cristão não está satisfeito com isso. Ele não quer continuar a viver pecando.
Ele não quer continuar vivendo no pecado. Ele quer atacar esse problema central. Ele quer ficar livre dessa coisa dentro dele que faz pecar. Ele quer se livrar disso. E a resposta está no Evangelho. Esta maravilhosa doutrina do novo nascimento e a nova criação, sendo nascido de novo, torna-nos coparticipantes da natureza divina. A pessoa que vem a Jesus e reconhece que necessita de uma natureza pura dentro de si mesma, Jesus dá a sua própria natureza. Lemos ainda há pouco o versículo lá de 2 Coríntios 15, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus nos dá uma nova vida. Deus nos dá um novo começo, um novo princípio. Nos tornamos uma nova pessoa e veremos um novo mundo, um novo poder, uma nova esperança. Deus faz isso. Por isso, irmãos, estejamos atentos a esses passos. Se nós estamos observando essas questões, o nosso relacionamento com Deus, temos tido a coragem de dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Qualquer pessoa que fizer essa oração com sinceridade, como diz o texto, e te comprases na verdade no íntimo. Qualquer pessoa que orar assim com sinceridade, ela vai ser ouvida, ela vai ser atendida. Irmãos, Jesus nos disse: vocês precisam nascer de novo. Ele nos diz isso claramente, está aqui registrado na palavra. Precisamos nascer de novo. E uma pessoa que reconhece isso e submete-se a Cristo é nascida de novo. Ela tem uma nova vida. A vida de Deus nela. A questão central é ser purificada por Deus. A pessoa encontra dentro de si mesmo uma nova perspectiva, um novo poder, uma nova esperança, uma nova pessoa. E eu termino aqui lendo um texto que Paulo, depois de discorrer sobre a questão de circuncisão, incircuncisão, a grande discussão que eles estavam tendo lá na igreja na época, olha só que interessante ele escreve aqui no finalzinho da carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Paulo escreve assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aí está, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa sondar sempre os nossos corações. Não cantamos ainda há pouco? Sonda-me. Sonda-me, Senhor. É isso que Davi está falando com Deus. Ele percebe a crueldade do pecado. Ele percebe o quão transgressor ele é. Ele vê que ele tem desejos terríveis. E ele quer lutar contra isso. Mas ele vê que ele é incapaz de fazer isso por ele mesmo. Então ele clama a Deus: Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode purificar o meu coração. O Senhor pode criar em mim um coração novo. Então ele vai ao encontro de Deus. A pessoa regenerada, quando ela transgride, ela não foge de Deus. Ela procura Deus. Lembra que eu até comentei, muitas vezes as pessoas transgridem, mas ela foge de Deus. Ela não ora mais, ela não quer mais ler a Bíblia, ela não quer mais falar a respeito de Deus, ela não quer saber mais dessas coisas. Mas a pessoa regenerada, ela reconhece tudo isso, mas ao invés de ela fugir de Deus, ela vai ao encontro de Deus. Ela se joga diante de Deus. Ela se joga nos braços de Deus, ela reconhece: Senhor, Tu és compassivo, Tu és misericordioso. As pessoas podem não entender, as pessoas podem não me perdoar, mas o Senhor perdoa. O Senhor é misericordioso. A Tua benignidade, ela transcende a todas as questões dos meus pensamentos. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos conduzir e que nós possamos fazer esta autoavaliação de nós mesmos, como nosso relacionamento com Deus. Se esses passos, se esses pensamentos
estiverem no seu coração, no meu coração, no nosso coração, se a gente está pensando assim, então amém. Estamos no caminho certo. Estamos sendo sondados pelo Espírito Santo. Mas se essas coisas simplesmente, para mim não faz diferença nenhuma, então é necessário que se reavalie e veja se de fato estamos tendo relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus verdadeiro sempre nos conduz a isso. Senhor, o problema está aqui em mim. É o meu coração, Senhor. É o meu coração. Senhor, cria em mim um coração novo. Purifica. Cria em mim um coração puro. E cria dentro de mim um espírito inabalável. Que Deus assim possa nos fortalecer sempre. Amém? Santo Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos pecadores, somos transgressores. A Tua palavra nos mostra isso. Senhor, embora esse discurso, embora todas essas palavras possam soar, ó Deus, de uma maneira muito dura, que nós estejamos prontos para ouvir, Senhor. Ó Santo Espírito, sonda o nosso coração. Ó Santo Espírito, fala a nós. Faze com que nós entendamos que há certos passos, que há certos estágios na carreira cristã, que elas são essenciais, são fundamentais. Faze com que nós realmente façamos uma autorreflexão. Paremos e pensemos na nossa condição. Paremos e pensemos na realidade de quem somos, o que o nosso coração é. E estejamos dispostos, ó Deus, a nos abrir na Tua presença com sinceridade e clamar por ajuda. De sermos sinceros na Tua presença e reconhecer que sozinho, por nós mesmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas precisamos da Tua ajuda, do Teu poder sobre as nossas vidas. Ó Senhor, rogo que o Senhor continue a abençoar cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. No nome precioso de Jesus. Sustentando e amparando a cada um na força do Seu poder, Senhor. Amém. Assim nós oramos nos méritos de Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o hino 74, que está em nossos hinários. O hino 74, logo após o hino, a bênção apostólica, e assim estaremos encerrando este culto ao nosso Deus. Hino 74 dos nossos hinários. Hino 74. Sinceridade, que tem o nome deste hino. Hino 74. Louvemos ao Senhor. Aos irmãos que puderem ficar em pé, então vamos assim fazê-lo. Senhor, me achego a Ti, vai a santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita o meu.
que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar e nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã que Ele concede a nós. Continuemos sempre na presença do nosso Deus, mesmo no decorrer desse dia, tá? Que possamos estar gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos fortalecido, até aqui Ele tem nos amparado. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado.